Para de falar sobre Hernan Crespo, que está fazendo mágica à frente do São Paulo, e não há exagero nessa afirmação. Tricolor do Zubeldia, que corria risco de rebaixamento, deu lugar a um São Paulo que está vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Mesmo com todos os problemas médicos que o São Paulo sempre tem, com vendas de atletas e poucas contratações. Na vitória contra o Botafogo por 1-0, nesse domingo, no Morumbi, o Tricolor chegou a fazer grande segundo tempo. E a vitória foi absolutamente justa. São 7 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de pontos no Brasileiro como mandante é perfeito. 5 jogos e 5 vitórias o São Paulo bateu, com o Crespo no banco de reservas. O Corinthians, o Fluminense, o Vitória, o Galo e o Botafogo, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Com a lembrança de que o São Paulo não vencia Atlético e Botafogo desde 2020, são 5 anos de tabu encerrados para cada um desses jogos. No Campeonato Brasileiro, o Crespo, desde que assumiu o São Paulo, tem o segundo maior número de vitórias no período. São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, somando também a participação em Libertadores e Copa do Brasil, o Crespo soma 8 vitórias, com 4 empates e 3 derrotas. O único ponto negativo nessa passagem do Crespo é a eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está muito na conta daquela expulsão com 3 minutos de jogo do Rafael. Importante contar que o Crespo, na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo, assegurou que não teve participação ou influência na contratação do Rigoni. Não é a informação que eu tenho. Ele também foi perguntado sobre o jogo da quinta-feira contra a LDU na altitude de Quito. Se há uma preocupação em relação aos 2 laterais que se machucaram. O Enzo Dias, que saiu como titular, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel reclamou de um desconforto muscular. Na entrevista coletiva, o Crespo assegurou que o Enzo vai jogar a partida em Quito, ainda que não se tenha o resultado dos exames, por entender que o argentino não fugiria de um jogo importante como esse. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: que nota você dá para Hernan Crespo até aqui? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever. Quarta colocação do São Paulo, o Tricolor conseguiu um belo aditivo no seu contrato de valor fixo. Graças a aumentos de concorrentes, São Paulo assegurou da Superbet um contrato fixo de 78 milhões de reais por ano. Ele pode alcançar até 100 milhões de reais se metas forem batidas. Outra coisa legal desse contrato do São Paulo com a Superbet, que só acaba no ano do centenário, Tricolor, a partir de 2027, se beneficia de aumentos dos seus concorrentes. São Paulo e Superbet fizeram um acordo que prevê um cálculo entre aquilo que vão faturar Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E essa média é que vai estipular quanto o São Paulo passa a faturar da Superbet a partir de 2027. Com os contratos atuais, só para você ter uma ideia, o São Paulo já saltaria em 2027 de 78 milhões de reais por ano para 127 milhões de reais. Mas, nesse momento, o acordo tricolor assegura 78 milhões de reais. Bora falar sobre o São Paulo com 2 boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve 2 preocupações: situações físicas de Enzo e Wendel, os 2 laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Hora de falar sobre o São Paulo. O Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax, para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul, para ter
a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o sub-17 do Tajeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra o memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e, a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1.200.000 reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12.600.000 reais por 50% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais duas saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de dois atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no tricolor gaúcho. Hora de falar agora sobre o São Paulo, magoado e sem 15% do zagueiro Luizão. Dá para dizer que poucos negócios foram tão ruins para o São Paulo quanto a saída do Luizão, atleta que é zagueiro, tem 23 anos de idade e ficou livre no mercado recentemente após rescindir seu contrato com o West Ham. Quero te explicar e atualizar sobre essa história. O Luizão era atleta da base do São Paulo, formava a dupla com o Beraldo. E a expectativa é de que os dois subissem ao time profissional, performassem e fossem vendidos. Mas o Luizão acabou recorrendo a um outro caminho e deixou o São Paulo pela porta dos fundos, garantindo ao tricolor apenas 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo não levou absolutamente nenhum real com a transferência do atleta para o West Ham. Coisa de 10 dias atrás, o Luizão rescindiu seu contrato com o clube inglês, ou seja,
Os 15% que o São Paulo ainda detinha em relação ao Luizão foram por espaço. A última chance de tentar faturar alguma coisa com o Luizão não existe mais. Atleta que está desempregado, livre no mercado e buscando um clube no futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até cheguei a conversar com o empresário do Luizão para perguntar se não existiria a possibilidade de o atleta voltar ao São Paulo. Até porque o São Paulo chegou a discutir e cogitar a contratação de um defensor. O que eu ouvi do representante do Luizão é que o pessoal do São Paulo está bastante magoado e não toparia esse tipo de negócio. Só para arrematar, é importante lembrar ainda que o Luizão, enquanto atleta do West Ham, chegou a ser procurado para empréstimos por Vasco, Palmeiras e Corinthians. Na oportunidade, porém, o West Ham não quis fazer negócio. O fato dele estar livre antes do fim da janela de inscrições permite que o Luizão ainda seja inscrito no futebol brasileiro, mesmo com o fechamento da janela. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.